De volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Estamos ao vivo também pela FM O Dia 93.1, a primeira hora do Manhã no Ar. Nós também veiculamos na rádio. Então, um abraço muito forte aos nossos ouvintes que estão sempre com a gente de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 da manhã. A gente lembra que aqui na televisão a gente fica ao vivo até às 8h30, de segunda a sexta. No sábado começa às 6h30, meia hora mais tarde, pra gente dar aquele cochilinho a mais, né? No sábado, então sábado de 6h30 até às 8h30. Neste momento são 6 horas e 10 minutos. A nossa programação pode ser acompanhada, portanto, na rádio, aqui na TV, pela internet, por meio do nosso aplicativo, do Acrítica Play. Está aí a logomarca do Acrítica Play na sua tela. Pode ser baixado em qualquer loja virtual, tanto para Android quanto para iOS. Você tem canais de interação com a gente também por meio da nossa página no Facebook, o Facebook do Manhã no Ar, a página do Manhã no Ar no Facebook, os canais oficiais da TV A Crítica, tanto no Facebook quanto no Booker, Facebook, no Twitter e no Instagram. E há também o nosso telefone de WhatsApp, 99291-2167, o número que aparece aí na barra do seu vídeo. Inclusive, dá uma agendada nesse número aí, não apenas para fazer a interação com a gente, mas também para mandar aquela sugestão de reportagem, para falar sobre os problemas que você enfrenta no seu bairro, na sua comunidade, fazer a sugestão de reportagem para a nossa equipe aqui. Sugestão de reportagem que você faz também diretamente para qualquer um dos nossos repórteres, para qualquer apresentador desta casa, diretamente no perfil, nas redes sociais de cada um, nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, muita gente manda a pauta para a gente, eu encaminho para a produção, é a produção que determina o que vira notícia ou não, e a gente faz isso. Qualquer um aqui da TV é sim um pauteiro, pode ser alguém que recebe aí a tua reclamação, viu? Você pode comentar com a gente por meio deste WhatsApp os assuntos que nós traremos hoje. A gente, infelizmente, vai trazer daqui a pouco uma informação de um acidente fatal ali na Torquato Tapajós. Um jovem que pode ter perdido o controle do veículo, e faleceu neste acidente. Chegou, inclusive, a ser atendido. Nós temos uma equipe de reportagem no local. O Bruno Fonseca foi encaminhado a este local. Já temos imagens ao vivo do Bruno deste local. Traz o Bruno aqui pra gente. Bruno, muito bom dia para você. A gente está começando nesse momento essa edição do Manhã no Ar e já começa com uma notícia muito grave, né? Traz pra gente o que foi que aconteceu aí na Torquato. Que grave, viu, Emanuel? Muito bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores do Manhã no Ar. Nós estamos ao vivo aqui na Torquato Tapajós, são 6 horas e 15 minutos para você que assiste a programação da TV A Crítica. Nesse momento ainda está tranquilo o trânsito, viu, Emanuel? Pois é, um homem que dirigia um carro Nissan Mate, ele vinha nesse sentido centro-bairro. Foi quando ele, em alta velocidade, isso de acordo com testemunhas, Emanuel, ele capotou o carro em que ele estava. Ele bateu nessa mureta aqui, ó, Emanuel. Ele bateu nessa mureta aqui. E quando ele bate nessa mureta, o carro simplesmente começa a capotar. E nesse capotamento foram saindo aí vários equipamentos do veículo. Olha só a gravidade, Emanuel. O banco. Olha aqui o banco. Olha aí. O banco. Sai aqui a parte dianteira do veículo. Foi realmente um impacto muito forte para sair todos esses equipamentos. Olha aqui, ó, capota do carro, o pneu, o eixo, né, Emanuel? E neste capotamento, como a gente agora recebe imagens aí com exclusividade, inclusive, o carro pega fogo, Emanuel. Olha só a perda total do veículo. Só que antes mesmo do carro pegar fogo, os venezuelanos que moram bem aqui em frente, ó, vou mostrar aqui nas imagens do Mário Marcelo, alguns deles se prontificaram e tiraram o homem daqui de dentro do veículo. Tiraram ele e o colocaram nessa calçada. Minutos depois, o SAMU chegou e o levou e o encaminhou ali para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Só que ainda há pouco recebemos informações do Instituto Médico Legal. Ele não resistiu aí a este acidente e acabou morrendo. Ainda de acordo com informações das próprias pessoas que trabalham aqui nas proximidades, viu, Emanuel, que ainda há pouco estavam conversando aqui com a gente, o motorista poderia estar com sinais aí poderia estar alcoolizado.
Foi por isso aí que ele perdeu, talvez, o controle e acabou aí colidindo com essa mureta aqui na Avenida Torquato Tapajós. Mais um acidente registrado aqui na capital amazonense, envolvendo aí, né, a embriaguez, possivelmente, Emanuel. Agora, o que mais choca é a perda total deste veículo e o que realmente ocasionou, né? Bateu ali na mureta, capotou e pegou fogo. Infelizmente, a vítima não resistiu, acabou morrendo lá mesmo no hospital. Olha aí, ó, o Nissan Mate. E realmente aí foi para perda total. A gente já está com imagem aí, produção, do carro pegando fogo. A gente recebeu aí essas imagens do carro pegando fogo. Realmente aí é impactante e deixa qualquer um assustado, né? Realmente ele poderia estar em bastante velocidade e esse capotamento aí acabou acontecendo logo pela madrugada, às 4 da manhã, aqui na Avenida Torquato Tapajós. Quem passa aqui fica realmente abismado com a situação do veículo. O com que saiu também aqui do veículo, né? Todos esses equipamentos, todos a estrutura do carro, né, ficou totalmente comprometida. Vamos mostrar melhor aqui a situação do veículo, o Mário Marcelo e o Alex Gomes, que estão aqui hoje fazendo essa produção aqui. Olha só aqui, ó. Olha aqui dentro. Que coisa, hein? Que coisa impactante, realmente é de assustar qualquer um. Agora a polícia, juntamente com o Departamento de Trânsito, trabalham aí, né, na investigação para saber a real procedência desse acidente, se realmente ele estava embriagado, se realmente ele estava em alta velocidade, se realmente aí ele estava sozinho, né? Porque as testemunhas dizem, viu, Emanuel, que ele estava sozinho. Mas aí, daqui a pouco nós conversamos com um mototaxista. O mototaxista disse que ele estava com uma outra pessoa. Mas, ao que tudo indica, inclusive com, né, o próprio hospital, com o SAMU, só ele foi levado ao Platão Araújo e, infelizmente, acabou morrendo. O corpo já está identificado no Instituto Médico Legal. Daqui a pouco a gente traz essa informação aí para você, viu, Emanuel? Com o nome aí dessa vítima. A gente entrou em contato com o Instituto Médico Legal para saber o nome real aí desse motorista, só que já está passando ali pela necrópsia, para todo o atendimento ali do próprio corpo, e daqui a pouco a gente traz a identificação desse motorista, viu, Manuel? O que realmente nos choca e nos deixa muito triste pelo fato, né, Manuel, de um acidente aí acontecer e levar a vida de mais uma pessoa, o que realmente deixa todo mundo muito triste, né, Manuel? Alguma pergunta, meu querido? Na verdade, eu quero te fazer um pedido, Bruno, que você, se fosse possível, coloca o teu retorno no Viva Voz para o Mário Marcelo, para o nosso cinegrafista, ouvir o que eu falo para ele. É possível fazer isso? Coloca aí para ver se o Mário Marcelo me escuta. E se o Mário estiver me ouvindo... Pode falar, Emanuel. Mário, mostra pra gente pouco o carro pela dianteira, Mário Marcelo, pra gente ter uma ideia do que foi a violência dessa batida. Pela frente da carcaça do veículo, porque não é mais o carro, é uma carcaça do veículo. Olha só, olha como ficou aqui a dianteira do lado direito do veículo. O motor está ali no chão, parte do assoalho não existe mais. Essa lateral do carro foi arrancada por conta da violência da batida com aquela mureta que o Bruno mostrou pra gente logo no início desse link ao vivo dele. Então, se não houvesse aquela mureta, ele teria batido no poste. Há um poste lá na mureta, né? Ele está aí na Torquato Tapajós, início da Torquato, ali próximo à rodoviária, próximo à pista do Aeroclube. Então, veja só, a perícia é capaz de determinar, uma perícia técnica é capaz de determinar a que velocidade esse veículo estava. A que velocidade esse veículo estava. Para ter uma batida tão violenta desta e sair espalhando destroços. Mário Marcelo, mostra os destroços para a gente que ficaram aí ao longo do caminho, do trajeto que esse veículo fez logo depois da batida. Olha só os destroços. Pneus para um lado e, Emanuel, e tudo que está aí... Oi, Bruno, estamos te ouvindo. Agora você foi muito bem detalhista, viu, Emanuel? Se não existisse ali a mureta, e ele teria batido no poste. Ou então, viu, Emanuel, ele poderia ter acontecido um acidente bem pior. Aqui tem uma escola de aviação e ele poderia ter invadido o muro aqui e entrado aí nessa empresa de aviação. Realmente um acidente muito grave, né, Emanuel?
Exatamente, um acidente gravíssimo. E as causas do acidente, obviamente, serão verificadas. A gente está recebendo aqui, Bruno, a informação do Corpo de Bombeiros que, de fato, tratava-se apenas de uma pessoa dentro deste veículo. Se houvesse uma outra pessoa ali do lado do carona, teria sido o primeiro a morrer. E a gente vê aqui, nós estamos exibindo agora, Bruno e telespectadores, um vídeo feito logo depois, segundos depois desse acidente, onde o veículo está incendiado. Então, se houvesse aí um carona, teria morrido no início da batida. O Corpo de Bombeiros diz que esse motorista, foi socorrido com vida ainda, mas faleceu no momento que recebia o atendimento no hospital. E o Bruno acabou de confirmar para a gente que o corpo já se encontra no Instituto Médico Legal. Toda vez que ocorre um acidente fatal, como este que estamos noticiando agora, mostrando o registro que alguém filmou logo depois, e agora com as imagens ao vivo que o Mário Marcelo e o Bruno Fonseca fazem do local deste acidente, é um exemplo para que todos nós motoristas, para que todos nós que estamos no trânsito possamos refletir. No trânsito, você é responsável pela sua vida e pela vida dos outros. A violência com que este carro bateu nessa mudreta, a velocidade e a violência deste acidente que resultou nesta morte, poderia ter resultado na morte de outras pessoas. Talvez não pelo horário que aconteceu, ainda pela madrugada, um momento em que o trânsito aí nesta área é muito tranquilo, mas nós estamos falando de uma das vias mais movimentadas de Manaus. A Torquato Tapajós talvez seja a avenida que concentra o maior fluxo de veículos na nossa capital. Uma batida com esta violência em um outro horário poderia representar um risco muito maior para outras pessoas, como neste caso, infelizmente, estamos trazendo o exemplo ou a notícia da morte de um motorista. E é impressionante, senhoras e senhores, telespectadores, é impressionante como o carro se desmanchou totalmente, a dianteira do carro, as peças sendo jogadas, e aí o Mário Marcelo faz o trajeto exato que o veículo fez logo depois de bater, capotar, ficar nessa situação, incendiar, como vimos ainda há pouco, a imagem do fogo, e nem parece que ser um veículo, parece que é uma sucata abandonada há anos neste local. Segundos, apenas segundos, podem se transformar em tragédias no trânsito. Está aqui um exemplo para todos nós e é um assunto que a gente vem e traz para você essa hora da manhã. Infelizmente, aqui temos até que se solidarizar com a família desta vítima. Obrigado, Bruno Fonseca, obrigado, Mário Marcelo, pelas informações, pelas imagens que trazem para a gente ao vivo desse acidente ocorrido nessa madrugada na Torquato Tapajós, ali no início da avenida, nas proximidades da rodoviária da cidade. O trânsito por esse local aí é complicado. Tem alguma retenção por aí, Bruno? Como é que tá? Tá tranquilo ainda? Como é que tá o trânsito? Mostra pra gente. Já tá feio o negócio aqui, viu, Manuel? Vamos mostrar aqui, ó. Olha, o trânsito já tá complicado aqui. As pessoas param também para ver, né? Não, na verdade não tá complicado não, viu, Emanuel? Tá fluindo. As pessoas só estão parando mesmo aqui para ver aqui o acidente, para ver o carro. Mas o trânsito, por enquanto, tá tranquilo aqui na Avenida Torquato Tapajós, pelo menos nesse trecho aqui em frente ao Aeroclube, à rodoviária, tá tranquilo por enquanto, no sentido centro-bairro. Mas daqui a pouco o bicho pega com certeza. A gente fica por aqui, Emanuel, trazendo com certeza as informações em primeira mão para o telespectador da TV Crítica e, claro, com exclusividade. Eu volto com você no estúdio. Bom programa e um bom fim de semana para você e toda a equipe. Ok, Bruno, bom fim de semana para você também. Só aproveitar para lembrar para os motoristas que parar para tirar foto, para fotografar, para registrar desgraças, pode render uma infração para você, viu? Pode render uma infração de trânsito para você e você tem que pagar por isso. Então, hoje em dia, nessa cultura da espetacularização, ninguém pode ver nada que quer sair fotografando. Para o jornalismo é bom, né? A gente tem o registro visual, como temos ainda há pouco, mostramos ainda há pouco o fogo que alguém filmou logo depois do acidente, mas no trânsito você acaba prejudicando quem está passando ali. Portanto, está aí as imagens ao vivo do que sobrou desse Nissan March depois de uma batida violenta em uma mureta nessa área aí da Torquato Tapajós. Mais uma vez, obrigado aos meninos pelas informações que trouxeram ao vivo para a gente, viu? Deixa eu falar ainda sobre o que vai ser destaque aqui no programa de hoje. Sobre esse assunto, a gente vai trazer uma reportagem sobre a morte de um prefeito de uma cidade do interior. Vamos trazer informação sobre um funcionário da prefeitura flagrado alcoolizado ao volante de um veículo da Secretaria Municipal de Saúde. É isso mesmo, minha gente.
Ele foi flagrado, embriagado, com sintomas de embriaguez alcoólica, dirigindo um veículo oficial. Nós vamos trazer esta informação para você. Mas ainda tem uma outra informação no âmbito público, no âmbito do serviço público ou da atuação de servidores públicos, que chama muito a atenção de todos nós. Coloca, por favor, o vídeo para a gente acompanhar, para as pessoas de casa saberem do que eu estou falando. Exatamente. Isso. O professor não pode entrar se a senhora não sair. Porque não pode, porque é determinação da SEDUC. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Deixa eu explicar um pouquinho. Isso aí é a Escola Estadual Vasco Vasques. Sentada nesta cadeira ao centro da sala é uma estudante que está com uma criança de colo. Quem fala com ela é o coordenador pedagógico desta escola, pelas informações que temos. E as palavras que ele diz para esta jovem é a seguinte: o professor não pode entrar enquanto você não sair. E ela pergunta por quê? Mamãe, para ela estar com o filho na escola, é porque ela não teve com quem deixar. E ela pergunta por quê? Porque é uma determinação da SEDUC, da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino. É o que este coordenador diz para esta moça. Isso é reportagem, é informação que a gente traz hoje aqui no programa de hoje, a gente vai falar sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir e de ler aqui a participação dos nossos ouvintes, sobre este assunto, das mulheres que tiveram que estudar ou que estão estudando e que têm filho pequeno e que precisam do apoio da família, do apoio dos companheiros, quando tem um companheiro por perto, porque muitas vezes as mães dão conta de criar os filhos sozinhos. Ou você que precisa, num momento como esse, do apoio do Estado, do apoio do poder público, para continuar estudando, para ter uma perspectiva melhor de vida e poder dar uma perspectiva melhor para o seu próprio filho. Qual a sua opinião sobre um tipo de atuação pedagógica? Porque nós estamos falando de atuação pedagógica, isso aí não é ensino, não. Isso aí não está no âmbito da docência, está no âmbito da atuação pedagógica. Então, qual a sua opinião sobre um assunto como este? Eu gostaria muito de ouvir a participação dos nossos telespectadores sobre isso. Daí o número da nossa interação, 9291-2167. Você fala direto, você tecla direto com a nossa produção, que já está aqui à disposição, à sua disposição, para ouvir a sua interação, viu? 6 horas e 28 minutos, a gente fala agora sobre as ocorrências policiais. Traz para a gente o repórter para conversar com a gente. Olha, ocorrências do interior do nosso estado. Deixa eu começar lá pelo município de Codajás, onde 2 foram mortos a tiros em um bar. Em Codajás, o negócio está complicado para o interior, né, Meixa Piama? Bom dia para você, por favor, traz as informações que você tem desse cenário policial no interior. Bom dia, Emanuel. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta sexta-feira. Está complicado mesmo a situação nos municípios aqui do nosso estado. Na noite desta quinta-feira, os 2 amigos identificados como Dielson Wendrio, mais conhecido como Didi, de 28 anos, e o Gabriel dos Santos, de 24 anos, foram assassinados em um bar no município de Codajás. De acordo com informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os 2 amigos estavam consumindo bebidas alcoólicas durante uma comemoração quando foram surpreendidos pelos autores que já chegaram no estabelecimento efetuando os disparos de arma de fogo. Em seguida, esses suspeitos fugiram do bar e não foram identificados. Para a polícia, esse crime pode ter sido motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas ali na região, justamente porque os 2 amigos, eles tinham um envolvimento com a venda dos entorpecentes ali no município de Codajás. Mas a delegacia já está investigando esse caso para tentar chegar na autoria e também na motivação desse crime, viu, Emanuel? Ok, Meixa Piama. Agora, Mei, deixa eu até me retratar aqui, porque eu acabei matando o prefeito de Jutaí, e, na verdade, o caso é com o vice-prefeito, né, que morreu vítima de um acidente de trânsito. Então, deixa eu me corrigir aqui. O vice-prefeito, então,
é vítima deste acidente. Eu gostaria que você trouxesse as informações, os detalhes sobre as circunstâncias dessa morte, por favor. Pois é, Manuel. Olha, na tarde desta quinta-feira, o vice-prefeito do município de Jutaí, Genivaldo Vieira Loyola, de 43 anos, acabou morrendo. De acordo com informações da prefeitura do município, ele teria sofrido um acidente no último dia 3 de novembro, domingo. Ele estava pilotando uma motocicleta quando acabou tentando desviar de um outro veículo que estava na contramão e acabou batendo o rosto em um muro. Depois disso, na segunda-feira, ele foi transferido aqui para a capital amazonense, onde ele foi internado no Hospital João Lúcio com traumatismo craniano, chegou ainda a passar por diversas cirurgias, mas acabou não resistindo e morreu na tarde desta quinta-feira. A prefeitura informou que vai decretar luto no município. A gente deixa as nossas condolências tanto aos familiares, amigos e também ao município de Jutaí, Emanuel. Ok, Meire Chapema, muito obrigado pelas suas informações. Já já eu volto a conversar com você. Agora troca aqui, coloca a participação do nosso telespectador, por favor. A gente já está recebendo algumas mensagens aqui. Bom dia, Manuel Cardoso. Manda um alô para a aldeia Sateré Maué, aqui no Tarumã, Vivenda Verde. Eu me chamo Lohane Valentina. Daqui a pouco a gente fala do Tarumã, né? No nosso roteiro do dia. Um abraço para a aldeia, para os nossos amigos indígenas de lá. Bom dia, aliás, eu tenho muitos amigos Sateré, viu? Lá de Barreirinha, de Parintins, de Maués, muitos amigos dessa etnia. Bom dia, Manuel, que o nosso dia seja de bênçãos, já ligado nas notícias do Manhã no Ar. Manda um alô para as professoras do Centro Educacional Fabrício Sampaio. É a Gilda, lá da colônia Santo Antônio. Um abraço, Gilda. A gente já mandou alô para essa escola, né? O pessoal assiste a gente em peso lá. Bom dia, Manuel, manda um alô para minha filha. Volta lá, é isso, é a Gabriele. Ela é fã da japonesa do Paraguai, aqui do Coroado. Volta um pouquinho aí, é a foto da meia aqui em cima, né? Olha aí, olha, é a fã da japonesa do Paraguai. A nossa meia espama, como diz o Tami. A cena que vai ao ar agora sobre a expulsão de uma aluna com uma criança no colo. Isso aconteceu aqui também na escola Mauriti Ouro Verde, né? Lá no Coroado, com a minha filha. Também não aceitaram ela com a criança na escola, quando ela se retirar com uma criança. Isso falou direto com o Conselho Tutelar. O diretor, eu penso que é isso que ela quer dizer, falou que o Conselho Tutelar não aceita criança de colo na sala de aula. O diretor falou que a SEDUC também não aceita. Assim que ele me repara, assim que eles me repassaram, que nós fomos lá e falaram isso, o diretor e o pedagogo falou para minha filha que a escola não é creche. Tinha outra lá que eu esqueci o nome dela, que concordou com tudo que o diretor falou e a pedagoga também. Esse aqui é o relato de uma pessoa que está vivendo isso ou que viveu isso ali no Ouro Verde. Está colocando o Conselho Tutelar como um órgão que não aceita crianças em sala de aula e também a SEDUC, que é a orientação da SEDUC. Aqui embaixo tem outra. Bom dia, Manuel. Eu trabalho de noite em uma escola da Zona Norte e o antigo diretor permitia as mães levarem seus filhos. Há um outro relato. Emanuel, eu parei de estudar por não ter com quem deixar minha bebê, mas gostaria de terminar meus estudos. Eu acho um absurdo não ter um apoio do Estado para esse tipo de situação. Não ter esse tipo de situação. Daqui a pouco eu continuo as interações, mas só para comentar essas participações aqui agora, coloca para a gente o vídeo sobre o qual a gente está se referindo. Daqui a pouco a gente vai detalhar direitinho isso, mas o vídeo, libera o áudio, por favor, Rogério, para a gente ouvir o que está sendo dito. Não, o professor não pode ir para a sala quando você sair. Porque não pode, a determinação da SEDUC não é determinação do oficial. Eu gosto da postura dessa mãe. E aí eu não vou assistir aula? É determinação da SEDUC, é o que diz o professor. É o que diz o professor, é determinação da SEDUC. O coordenador pedagógico que está falando com esta jovem. Diretora, nós vamos trazer essa imagem em link ou em reportagem daqui a pouco? A senhora pode me adiantar aqui, por favor? Nós já temos o posicionamento da SEDUC sobre este caso. Nós estamos aguardando o posicionamento da SEDUC, porque eu vou continuar pedindo a participação dos nossos telespectadores, principalmente das nossas telespectadoras,
das mulheres, das estudantes, mulheres jovens. E você sabe que muitas vezes, infelizmente, não é a regra, mas a maioria dos casos, as jovens que são mães, é fruto de uma gravidez que não foi exatamente programada ou planejada. A pessoa ainda está na fase que deveria estar na escola, deveria estar se preparando, está se educando, está indo atrás de consolidar uma profissão, para depois ser mãe, para depois constituir uma família. Isso no mundo ideal, na realidade é bem diferente. Na realidade, aqui no nosso estado, as nossas jovens engravidam muito cedo. E ficar desamparada pelo Estado, no momento em que talvez esteja desamparada pela família, eu vou continuar pedindo a participação dos nossos telespectadores, tanto aqui da cidade de Manaus, quanto do interior do nosso estado, por onde chega o sinal da TV Acrítica, por onde as pessoas estão nos assistindo agora, aqui no estado do Amazonas e Brasil afora, por onde o nosso sinal hoje já está chegando. Participa com a gente e nessa participação seria muito importante que a SEDUC também, que a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino também se posicionasse em relação a isso, viu? Também se posicionasse em relação a isso. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este assunto. Agora, ainda no âmbito público, deixa eu comentar outro caso com vocês aqui. Vou até chamar o Leão Furtado para trazer essa informação para a gente. Põe o Leão aqui para conversar com a gente. É sobre um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde que foi flagrado alcoolizado atrás de um volante, dirigindo um volante. Leão, a gente começou a edição de hoje mostrando um acidente de trânsito fatal, um acidente fatal. Temos aí um homem que infelizmente faleceu neste acidente. É possível, uma perícia vai determinar, e aí tem o laudo do IML que vai determinar, é possível que seja o resultado de um caso de alcoolismo ao volante, mas traz para a gente essa informação aí. De fato é um funcionário da prefeitura e de fato é um carro oficial que ele dirigia alcoolizado? Bom dia para você. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que acompanham o Manhã no Ar nesse momento. Pois é, a gente traz os detalhes desse caso que aconteceu na tarde de ontem, quando esse homem de 43 anos foi parado em uma fiscalização pelos agentes do Detran, ali nas proximidades da Avenida Mário Piranga Monteiro. De início, os agentes notaram que ele estava apresentando alguns sinais de embriaguez. E logo eles perceberam, porque ele se recusou tanto a apresentar os documentos, ele alegou no caso que estava dirigindo esse carro oficial, e também era funcionário aí da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital amazonense. Então, de início, ele já se recusou também a fazer o teste do bafômetro, mas os agentes perceberam através de outras formas que ele estava embriagado. Ele foi encaminhado, Emanuel, até o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde ele passou por todos os procedimentos cabíveis e ele também, foi detido por conta de estar sob esse efeito de álcool. Ainda dentro do veículo foram encontradas várias latinhas de cerveja que comprovaram que realmente estava acontecendo ali. E sobre o carro da prefeitura, ele foi encaminhado ao parqueamento do Detran e a CNH do motorista também foi recolhida, desse homem de 43 anos. A gente também tem as informações de que esse carro da prefeitura, ele estava com alguns atrasos na documentação dele desde o ano de 2014. E sobre isso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus emitiu uma nota informando que vai apurar esse fato e tentar adotar aí todas as medidas cabíveis. Emanuel, de volta com você aí no estúdio. Então, é irregularidade em cima de irregularidade, né, Leão? O documento atrasado, mas principalmente alguém que mancha o nome do funcionalismo público, a imagem do funcionalismo público, que já não é lá muito boa no nosso país, o serviço prestado à população, e alguém que vai assumir o risco de colocar a própria vida dele em risco e de outras pessoas quando dirige alcoolizado, por um momento em que a percepção é alterada por conta do álcool, é de fato um absurdo. Leão, obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar com você, tá bom? Agora, olha só, deixa eu voltar aqui pro noticiário policial, e você já ouviu aquela expressão? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? A frase completa. Eu estou aqui com a expressão de sorriso, brincando, mas é um caso sério e inusitado. Isso ocorreu ontem à noite. 2 homens resolveram roubar 2 assaltantes que estavam praticando arrastões lá no bairro Jorge Teixeira. Dá uma parada aí no meu TP, por favor.
para eu repetir essa informação para quem está em casa entender. Porque a bandidagem, o crime tá de um jeito assim, tão disseminado, que os caras estão roubando a eles mesmos, estão roubando os parceiros de crime. Está entendendo o nível que a gente chegou aqui na cidade de Manaus? Está entendendo? Dois homens, lá na Zona Leste, decidiram roubar outros 2 homens que estavam realizando arrastões lá no Jorge Teixeira. Durante essa ação, olha como isso terminou. A dupla de criminosos reagiu à investida. Ou seja, os ladrões que eram vítima dos outros ladrões decidiram reagir. Resultado, um jovem de 21 anos foi morto e outro de 19 foi ferido e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. A gente acompanha os detalhes agora na reportagem. Nós estamos aqui na Rua P, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, onde um homem identificado como Vinícius Paixão, de 21 anos, foi executado. De acordo com as informações repassadas pelos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária e também dos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o Vinícius estava com um comparsa em uma moto, praticando arrastões aqui pela região. Depois dessa situação, uma outra dupla, também de assaltantes, de acordo com a polícia, resolveu abordar estes 2 homens que estavam nessa moto e tentar assaltá-los. Foi quando houve, de acordo com a polícia, uma possível reação por parte dos assaltantes que também iriam se tornar vítima nessa situação e houve aí um disparo de arma de fogo. O Vinícius, de acordo com a polícia, morreu aqui no local, na Rua P do Jorge Teixeira. Já esse outro homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade, onde vai ser interrogado pelos policiais para tentar entender, de fato, o que teria acontecido aqui nessa região. Conforme a polícia, dentro de uma bolsa, de uma espécie de nécessaire que foi encontrado com o Vinícius, estavam celulares, cordões, pingentes femininos, que, segundo a polícia, seria proveniente de arrastões, de roubos aqui pela região. Segundo testemunha no local, que possivelmente esses eram 2 camaradas, 2 assaltantes numa moto, eles fizeram algumas vítimas, e uma segunda dupla numa motocicleta alvejaram eles com disparo de arma de fogo, sendo que um deles foi a óbito aqui no local e possivelmente o outro está lá no Platão Araújo. Desloquei uma viatura para verificar se ele estava envolvido com esse assalto ou não. Bom, dá a entender que esse indivíduo estava assaltando com outra pessoa, né? E fazendo arrastão aqui nessa área. E pelo que dá a entender, uma outra dupla abordou eles e deu um tiro nas costas. Então levou um único tiro pelas costas. O outro indivíduo que estava com ele conseguiu fugir e nesse momento está detido lá no Platão Araújo. A gente está indo para lá agora para interrogar ele para saber um pouco mais sobre o acontecido. Confirmou que estava com a vítima, sim, e confirmou que estava assaltando por aqui até que veio uma dupla, pelo que parece tentar assaltar eles, e aí levou um único tiro nas costas. Tinha antecedentes, inclusive de tráfico e já de furtos e roubos aqui na área. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros trabalha para entender melhor este crime e também, possivelmente, dependendo da situação, deve prender o comparsa de Vinícius, que recebe atendimento médico no Hospital Platão Araújo. Quem gosta de ver bandido se matando pelas ruas da cidade está feliz numa hora dessa, né? Estão se matando mesmo, estão querendo roubar um ao outro. A investigação policial vai determinar se isso de fato foi uma tentativa de roubo. Criminoso querendo roubar criminoso. O negócio chegou aqui ao nível... Acho que falta mercado, né? Falta rua para eles roubarem, está faltando gente para eles roubarem, e aí a concorrência está grande, e eles que já estão disputando os pontos de venda pelo tráfico de droga, agora devem estar disputando também o espaço, devem estar disputando também o espaço pela área de atuação dos assaltos, né? Será que é uma nova modalidade de guerra que a gente está vendo aí? Né? O ladrão roubando ladrão, é isso que a gente vai ver agora, a partir de agora, nas ruas de Manaus? E de vez em quando eles inventam uma novidade aí no crime, né? Nós já temos, aqui no Amazonas, nós já temos os piratas modernos, nos rios. Né? A gente já temos aí vários crimes que estão ocorrendo, como veículos que são
roubados quase todos os dias para que crimes sejam realizados e depois abandonados. Isso também é um movimento novo. Será que o que a gente está vendo é um novo tipo de atuação dos bandidos? Enquanto eles estão fazendo isso entre eles lá, né, eles que se virem para lá. O problema é que lá na ponta está o cidadão, né? Os caras estavam realizando arrastões. E aí, os arrastões eram contra a população. Esses outros dois chegaram para tentar se aproveitar do crime que já havia sido cometido. Então os caras estão tão à vontade, porque ninguém fez nada para os primeiros arrastões. E o cara lá estava lá com os celulares, já estava com a renda do que roubou lá atrás. Os outros, não, vamos se aproveitar disso aqui, né? É um negócio complicado. Agora, olha só essa história aqui. Um suspeito de realizar um assalto em uma parada de ônibus na zona norte da cidade foi espancado pela população. A identidade desse suspeito não foi revelada, como nenhuma vítima, por nenhuma vítima do roubo também foi localizada. Esse homem foi encaminhado para o hospital e o crime segue sem registro nenhum na delegacia. Ou seja, ele é suspeito de ter cometido o roubo. Levou... Aí, ó, nas imagens a gente está vendo. Né, tomou as bordoadas dele aí das pessoas. Mas nada foi feito. Ficou por isso mesmo. Vamos acompanhar, vamos entender isso na reportagem? Nós estamos aqui na rua Rouxinol, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Aqui, um homem que ainda não teve a identidade revelada foi espancado por diversos moradores, ou uma população em geral aqui da região. Segundo relatos de pessoas que preferiram não se identificar, mas conversaram com a nossa equipe de reportagem, esse homem ele estava correndo aqui pela rua Rouxinol junto com outras pessoas que, de acordo com a população, eram assaltantes, que teriam agido mais cedo em uma parada de ônibus e usavam esta via como rota de fuga aí da polícia e também das vítimas. Ainda conforme essa população, essas pessoas que falaram com a nossa equipe, mas preferiram não se identificar, os estudantes que foram vítimas deste homem, até então, supostamente assaltante, vieram correndo à procura dele. E quando chegaram em determinado ponto, viram que ele teria entrado num estabelecimento comercial. Ao perceber dessa ação, eles falaram, olha, o ladrão está ali. Então, a população revoltada com toda essa situação de insegurança resolveu abrir a porta desse estabelecimento e aí começou essa série de agressões a este homem que ainda não foi identificado. Conforme os policiais, por não haver vítima desse suposto assaltante aqui no local, não vai aí ter um registro de um crime em uma delegacia. Este homem deve receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e em seguida ser levado para uma unidade hospitalar. Nessa situação aqui, até então, nenhum crime pode ser registrado, né? Até porque, pelo menos não o de assalto, né? Mas o de agressão aí... De agressão, se tivesse agressor, já ia ser enquadrado e encaminhado para o distrito policial. E tomada as devidas providências lá no DP, juntamente com o delegado. Sargento, em relação a essa ocorrência, as pessoas dizem que ele estava assaltando, mas não tem nenhuma materialidade nem vítima. Isso, não tendo materialidade, é liberado, já está sendo já acionado o SAMU para tomar os possíveis atendimentos cabíveis ao cidadão aí. Eles vieram correndo de lá, ele veio correndo, só que como os estudantes aí desses colégios passam muito correndo, a gente não ligou, só que ele entrou lá no banheiro. Aí quando eu vi um monte de estudante entrando, eu disse, tá aí, o ladrão tá aí, peraí. Tinha uma coberta ladrão, eles pegaram, tiraram ele daí, disseram que ele tinha assaltado o professor deles, ele mais um outro que fugiu, não sei para onde. O rapaz aí apanhou um bocado, viu? Agora, é por isso que as pessoas às vezes chamam isso de justiça com as próprias mãos e que de justiça não tem nada. Que de justiça não tem nada. É agressão pura e simples. E aí eu não vou dizer que a agressão foi à altura do crime cometido. Se o cara roubou e merecia apanhar, não vou entrar nesse mérito,
não vou fazer apologia à violência. O cara sofreu o resultado das ações dele, que ele provocou lá também. Agora não adianta nada, você vai lá, espancou, coisa e tal, e não fez o registro. Não fez o registro. Isso demonstra a falta de fé que as pessoas têm nas nossas leis, a falta de fé que as pessoas têm no sistema, viu? Eu quero continuar o programa, mas antes chamar a participação dos nossos telespectadores por meio do nosso WhatsApp, ainda em relação ao caso que nós falamos aqui, lá da escola, da moça, da aluna, com a criança de colo, sendo convidada a sair da sala para que o professor pudesse dar aula, por orientação do coordenador pedagógico da escola Vasco Vasques, este vídeo que nós assistimos ainda há pouco. Coloca a participação das pessoas aqui, o que as pessoas estão dizendo, porque tem gente que concorda com isso. Bom dia! Imagina cada mãe levando seus filhos para a sala de aula, como seria a concentração dos alunos? Sei das dificuldades, mas não acho certo. É a opinião do Miquel Santos. É a opinião do Miquel Santos. Ele não concorda com mãe, com criança pequeno, lá na sala de aula. Ele não está sozinho, não. Acredito que o coordenador está fazendo o seu trabalho. Ele está recebendo ordens. Ainda é a opinião do Miqueias, defendendo o coordenador pedagógico. Eu não duvido também que ele esteja recebendo ordens, não. E ordens, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Há uma outra opinião aqui. Bom dia, Manuel. Realmente temos que concordar com a SEDUC. Imagina uma sala de aula com 3 ou 4 bebês chorando. Já com relação às mães, poderiam ter aula via telecurso em casa, como já existiu antigamente. Essa aqui é alguém que assina também. É o Paulo Freire, lá da Cidade Nova. Essas são as opiniões favoráveis à postura do pedagogo e essa dita determinação da SEDUC. E aqui embaixo, outra opinião. Acho isso absurdo. Minha filha também tem bebê e muitas vezes não foi para aula porque não tinha com quem deixar. Sou vó e às vezes fica comigo, mas nem sempre posso. Na minha época, em que estudava, cansei de ver mulheres jovens levando seus bebês. E hoje, infelizmente, é assim. Lamentável. É a Ivane que passa essa opinião, assim como a pessoa aqui embaixo. Quando eu estudava, eu levava as 2 filhas comigo. Graças a Deus, a diretora da escola nunca pediu para mim sair da escola porque eu estava com as minhas filhas. Eu não tinha com quem deixar as minhas filhas. Graças a Deus, eu terminei meus estudos. Levava lápis de cor e elas ficavam pintando. Pessoal, a sala de aula não é uma creche. A gente sabe disso. Se tiver 2 ou 3 ou 4 bebês na sala de aula chorando, obviamente que vai atrapalhar as outras pessoas que vão estar estudando lá. Mas não tem nenhuma creche aqui. Tem uma jovem com uma criança. Se a criança começar a chorar, o próprio professor pode dizer, querida, por favor, pode levar a criança ali fora para pegar um ar, tomar uma água, até parar de chorar e volta para a sala de aula. Eu já tive colegas que na sala de aula era ajudado inclusive pelas outras colegas, que pegavam a criança no colo e o menino ou a menina ficava passando. Eu já levei meu filho pequeno comigo para a faculdade e nunca atrapalhou essa aula. E se atrapalhar de alguma forma, a gente faz. E como tinha o telecurso antigamente, pois é, hoje não tem mais. E a gente vai privar uma jovem de estudar, vai privar uma jovem de, não teve filho, vai ficar em casa, não pode ir para a escola. Será que isso é mesmo correto? E tem outra coisa, eu respeito a opinião do Paulo Freire, eu respeito a opinião do Miquel, respeito a opinião de vocês, e graças a Deus que a gente tem hoje a oportunidade de expressar a nossa opinião e de conhecer e de saber a opinião de outra pessoa, o contraditório. Isso, graças a Deus, com a tecnologia, a gente é capaz de vir aqui e mostrar os 2 lados da moeda, mostrar a opinião dos 2 lados. Mas eu não concordo com vocês. E chamo a atenção para o seguinte, os 2 que discordam são homens, nunca pariram na vida, não sabem o que é a responsabilidade de ter o filho. Me perdoe. Mas eu já tive momentos de não ter com quem deixar meus filhos, de não ter com quem cuidar dos meus filhos. Uma vez na escola, um dia, ou mesmo que seja alguns dias na semana, será que não é possível conciliar alguma coisa, uma coisa com a outra? Será que a escola não pode dar esse apoio de forma nenhuma? Nós temos a então senadora Vanessa Graziotin tem um projeto 30
30 e alguma coisa, eu anotei aqui o número do projeto, o projeto 33 no Senado, que foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e desde isso, em 2016, tá? Desde março deste ano, esse projeto já está pronto para ser votado no plenário do Senado, para ser levado a plenário, mas ainda não foi. E a ideia desse projeto principal é garantir, assegurar o direito de mães, jovens, que precisam estudar, o direito a estar na sala de aula também com seus filhos. Também com seus filhos, porque essas cidadãs também têm direito à educação. Não é o fato de de repente terem se visto grávidas e agora com uma criança para cuidar, uma outra vida para cuidar, que necessariamente precisam ser privadas, precisam ser punidas porque tiveram um filho. Né? E a gente sabe que é um drama muito difícil para muitas famílias e infelizmente tem gente que não tem vó para ajudar, tem gente que não tem pai para ajudar, tem cabra aí que só sabe só quer saber de fazer o filho, a mulher fica grávida, ele some no mundo. E aí a pessoa assume a responsabilidade. A gente volta a falar sobre este caso ainda hoje. Agora vamos 6 horas e 56 minutos, vamos voar, vamos ver as imagens do drone da TV Acrística, vamos voar sobre os céus da nossa capital, é lá na Constantino Neri. Constantino Neri, na verdade ele está aqui sobre a Pedro Teixeira, né? Sobre a Pedro Teixeira, Constantino Neri está aí na nossa transversal, ali à nossa esquerda a Arena da Amazônia e também aqui o Centro Cultural. E olha, Constantino Neri, Pedro Teixeira, trânsito tranquilo. Constantino Neri, agora são 6 horas e 56 minutos. Parece que está tranquilo, tem uma retençãozinha ali, mas é por conta do semáforo. Hoje é sexta-feira, minha gente. Sexta-feira o trânsito de Manaus costuma ferver, viu? Costuma ferver. Talvez por conta do horário a coisa esteja tranquila nesse ponto aí da Constantino Neri. Talvez por conta do horário, mas ali na frente, lá onde ocorre aquela obra, lá onde está interditado, a coisa complica nos dois sentidos, porque há um afunilamento da Constantino Neri, tanto no sentido centro-bairro como no bairro-centro, que as 3 faixas se tornam em apenas uma. E aí o trânsito complica, o motorista precisa ter paciência, mas nessa área aqui, ali da Chapada, do bairro Chapada, o trânsito é tranquilo. E o Alex dá essa carona pra gente, vendo a capital. Sobe um pouco mais o drone, Alex, pra gente trazer a previsão do tempo para hoje, viu? Olha, segundo o Clima Tempo, uma parte da cidade amanhece com sol, já em outras zonas da capital o dia já começa nublado. Tem previsão de chuva pela parte da tarde e da noite em áreas isoladas, com chance de chover de até 80%. E deve chover cerca de 13 milímetros, hein? As temperaturas de hoje ficam entre a mínima de 24 graus, já com a sensação térmica de 29 nesse momento, e a máxima de 35 graus, portanto 1 grau a mais do que ontem. A umidade do ar começa em 39% e deve ficar no decorrer do dia, viu, com 71%. Para você entender sobre a umidade do ar, viu, o ideal para a nossa saúde é que a umidade fique acima de 60%, tá bom? A quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Para dar essa explicação aí, viu, é o que vai caracterizando se o ar é seco ou se o ar é úmido, o que varia de um dia para outro e de região para região. Portanto, a nossa previsão do tempo com as imagens do drone da TV Acrística, nessa carona que o Alex Gomes sempre nos leva todo dia para conhecer a cidade de Manaus. E aí, olha só, olha só a Arena da Amazônia, é sempre uma imagem bonita a gente ver a Arena da Amazônia, né? Sempre uma imagem bonita. Muito bem. Quase 7 horas da manhã, a gente está encerrando a nossa participação na FM O Dia, desejando a todos os nossos ouvintes um excelente fim de semana. E na segunda-feira, a partir das 6 da manhã, a gente volta a se encontrar por aqui, nessa primeira hora do Manhã no Ar, que a gente também transmite pela rádio. Ótimo fim de semana aos nossos ouvintes. Aqui pela televisão a gente segue ainda, viu? A gente segue até às 8h30. E olha, nós temos mostrado aqui no programa o caso de um homem que foi flagrado tocando nas partes íntimas dele em uma feira, lá no bairro Cidade Nova. Nós falamos sobre isso ontem mesmo. Esse suspeito foi identificado e preso pela polícia. Como o crime é de menor potencial ofensivo, ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e, naturalmente, foi liberado. Vamos assistir. O vídeo tem apenas 7 segundos.
Tempo suficiente para mostrar um homem não identificado se masturbando nas dependências da Feira da Cidade Nova, na Avenida Noel Núteus, zona norte de Manaus. Ele está exatamente nesse ponto aqui próximo a essa caixa d'água. Está com a bermuda abaixo do joelho e parece não se importar com quem estaria filmando a cena obscena desse homem que supostamente estaria sob efeito de alguma substância ilícita. Esse vídeo foi gravado por volta de 5 horas da tarde por um cliente que teria vindo à feira para comprar algumas verduras. Ele teria se incomodado com a ação deste homem não identificado. Alguns feirantes já não estavam aqui na feira no momento dessa ação, mas alguns deles nos informaram que essa não é a primeira vez que esse homem comete esse tipo de crime obsceno. Aqui na feira ninguém quis comentar sobre o caso por medo, por se tratar de um usuário de drogas que anda sempre aqui nessas redondezas. Inclusive, alguns feirantes informaram que esse homem sempre está cometendo esse mesmo ato aqui dentro do Terminal 3, bem em frente à feira na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Esse vídeo foi entregue aos policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia, aqui próximo ao terminal, no qual os policiais começaram a fazer buscas por esse homem que vive rodeando aqui nessa área. Quando nós tomamos conhecimento do crime, fomos em busca de identificar a autoria. No momento, nas primeiras investidas, não conseguimos. No dia de hoje, já pela parte da manhã, fomos informados que ele estava ali perto, né? E saímos ao local, trouxemos ele à delegacia e agora já o identificamos e estamos autuando ele por ato obsceno, que é um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai assinar o termo de comparecimento na Justiça e será liberado em seguida. Doutor, o que ele fala? Ele fala algo para vocês relacionado a esse vídeo? Ele confessa que realmente era ele que estava ali nas dependências da feira se masturbando? Ele se reconhece no vídeo, ele falou que foi a primeira vez que ele praticou esse ato ali e ele falou que foi uma loucura que veio na cabeça dele, que ele aponta que ele tem problemas mentais, ele próprio fala isso, e que veio uma loucura e ele praticou isso. E ele falou que não estava sob efeito de nenhuma droga no momento que ele praticou o ato. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, ele vai ser ouvido em termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, e será liberado assim como manda a Lei 9.099. Bom, isso é algo para a atuação dos CAPs, né, dos agentes dos Centros de Atendimento Psicossocial, porque é um absurdo, né? Num local público, num logradouro público, e isso incomoda as pessoas, é um atentado. Infelizmente é um crime de menor potencial e, de fato, por se tratar de alguém que reconhece, que diz ter um problema mental, de repente precisa de algum tipo de atendimento mesmo. Mas isso não pode ficar impune, muito menos os cidadãos podem se conformar com esse tipo de postura. Não é só filmar, não é só registrar, não. É tolher mesmo, é chamar a polícia. Não pode deixar isso acontecer em local público. Eu continuo falando ainda de casos sexuais, viu? Olha só, uma criança de apenas 11 anos sofreu uma tentativa de estupro. Traz a May Chapiama para conversar comigo sobre isso. May, isso ocorreu dentro de uma escola, né, May? E parece que a coisa só fica pior porque os agressores também são adolescentes. Explica isso para a gente, por favor. Exatamente, Emanuel. Essa menina de 11 anos de idade sofreu esse abuso por parte desses 3 menores. Inclusive, ontem, na tarde desta quinta-feira, o adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro do Tarumã, ali na zona oeste de Manaus. Ele e os outros 2 amigos são suspeitos de tentarem estuprar essa menina de 11 anos de idade dentro de uma escola municipal também no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. De acordo com a vítima, ela relatou à delegada da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais que essa não era a primeira vez, que ela já foi vítima outras vezes desse mesmo trio.
E de acordo com informações ainda da delegada, a adolescente teria informado que os 3 alunos teriam ameaçado ela caso ela contasse algo à polícia. Depois que os abusos foram confirmados, a delegada solicitou a apreensão desse menor de 16 anos, que foi ouvido na delegacia e encaminhado para o centro socioeducativo ali no bairro do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, para apurar as investigações. Ele vai continuar detido, apreendido, à disposição da justiça, viu, Emanuel? A coisa só se complica cada vez mais, principalmente dentro dessas escolas municipais e também estaduais. Eu volto com você, Emanuel. Ok, May, obrigado pelas informações que você traz. Deixa eu me corrigir, porque eu falei também adolescentes. Se a menina tem 11 anos, ela é uma criança. A adolescência começa, de acordo com o Estatuto, aos 12 anos. Obrigado, May, pelas informações. Daqui a pouco eu volto a falar com ela. Olha esse caso. Um homem de 23 anos, identificado como Abimael Mendonça de Souza. Ele foi preso suspeito de assaltar um mototaxista no conjunto Braga Mendes, Cidade Nova, zona norte de Manaus. Durante a fuga, o assaltante teria tido a falta de sorte de cruzar com uma viatura da Polícia Militar. Nossa equipe conversou com a vítima deste homem, a vítima que não quis se identificar por medo de represálias, mas nós temos a entrevista. Ele me pegou ali na grande circular, aí perto do shopping, perto da cidade dele. Ele falou, me leva na cidade dele, eu se levo, você tem corrida, né? Quando chegou numa rua escura, ele nasceu o assalto. Aí eu falei assim, mano, leva meu celular, bro, não me rouba não. Ele falou assim, mano, é um assalto. Eu vou deixar minha tua moto ali perto do nosso assalto 91. Nunca fui assaltado na minha vida. Felizmente chegou a primeira vez de ser assaltado. Deixa eu voltar a falar do ambiente educacional, dessa vez no interior do nosso estado, lá do município de Parintins. Um estudante foi fotografado com uma arma de fogo dentro de sala de aula. A imagem foi postada pelo próprio adolescente nas redes sociais. E essa não é a primeira vez que um caso desse tipo acontece lá na Ilha Tupinambarana. Em agosto, um outro estudante foi apreendido com um revólver dentro da escola. Vamos acompanhar na reportagem. A foto do estudante do ensino médio com possível revólver ou arma falsa viralizou nas redes sociais. Ela foi tirada dentro de uma sala de aula daquela escola estadual que fica na zona centro-sul de Parintins, quando a professora estava concentrada corrigindo os exercícios da turma. Um colega desse aluno publicou a imagem no status de um aplicativo de conversa. E em pouco tempo, a foto ganhou grande repercussão. Ele aparece na imagem sorrindo, sem se importar com os demais colegas e muito menos com a professora. A SEDUC e a direção da escola informaram nossa equipe de reportagem que todas as providências estão sendo tomadas. A mãe e o aluno foram ouvidos pela escola e a assistente social da Coordenadoria Regional de Educação de Parintins. O caso está sendo encaminhado ao Conselho Tutelar e à 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Esse não é um caso isolado. Em agosto deste ano, um aluno de outra escola estadual foi apreendido com revólver na sala de aula. Nós trouxemos esse caso de agosto aqui, inclusive, né? Esse aluno tinha problemas, já era monitorado pela equipe pedagógica, pela própria direção da escola na época, e foi apreendido pela polícia dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar. Agora esse outro aí, o que o cara faz com arma na escola? Né? O que a gente pensa? O cara vai para a escola, vai estudar, o que está fazendo com uma arma? Lá em Parintins, há alguns anos, num tempo em que galera se enfrentavam nas ruas da cidade, isso já tem mais de uma década, um pouco, muitos diretores faziam o trabalho de tirar facas e teçados das mãos e das roupas de alunos. Muitos diretores fizeram isso, eu conheço vários diretores e diretoras que fizeram isso na cidade, no tempo daquele tipo de violência em que grupos de galeras organizados nas ruas e nos bairros se enfrentavam. Mas agora, na época da arma de fogo, para começar, onde o estudante consegue um revólver? Onde o estudante consegue um revólver? E o que ele está fazendo armado dentro da escola? Será que é o tráfico de drogas que está ocorrendo dentro da escola? Ele está usando esse tipo de arma para se proteger ou para incidir sobre alguém ou para controlar alguém?
são perguntas que precisam ser respondidas pela autoridade policial, que a escola precisa ficar atenta também, porque se há um aluno, é possível que haja outros alunos, e qualquer tipo de confusão envolvendo armas dentro de uma escola tem um potencial de evoluir para uma situação gravíssima, que pode colocar em risco a vida de estudantes e a vida de professores, da equipe de toda a comunidade escolar. É algo muito sério o que nós estamos acompanhando, é algo muito sério essa ocorrência lá na cidade de Parintins e não pode ficar no esquecimento, desapercebida ou sem nenhum tipo de providência. Muito pelo contrário. A gente fala agora sobre um assunto sério também dentro do ambiente escolar que não pode de maneira alguma ser confundido com brincadeira, que é o bullying. Segundo o levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Educação, mais de 1000 casos desse tipo de violência, foram registrados nas escolas de Manaus até o fim do ano passado. Vamos conversar com o Leon Furtado sobre esse assunto? O Leon tem informações sobre isso. Leon, explica pra gente como foi que a SEDUC compilou esses dados. Como é que foi que ela fez o levantamento desses dados, os dados sobre bullying? Por favor. Pois é, mano, esses dados eles foram levantados no final do ano passado, junto à SEDUC, que fez um levantamento junto aos alunos do ensino médio. Então não contempla aí os casos de bullying registrados tanto no ensino fundamental e muito menos na educação infantil. Ao todo, foram mais de 1000 casos, para ser mais específico, 1063 casos, o que corresponde a 13% de todas as ocorrências registradas nos ambientes escolares da capital amazonense. E em meio a tudo isso, como você estava comentando agora há pouco, a gente ressalta a questão de que muitas pessoas ainda acabam levando o bullying como se fosse uma brincadeira, algo simples, mas na verdade existem grandes e graves, danos psicológicos a quem sofre, a quem é excluído e principalmente a quem é humilhado constantemente no ambiente escolar. Isso é o que apontam todos os psicólogos que apoiam também a aproximação entre os indivíduos, que seja uma educação um pouco mais inclusiva, que seja deixado claro as regras para o bom convívio em sociedade. A gente também tem as informações a respeito dos reflexos que são causados, como você estava trazendo na reportagem anterior, esse caso lá de Parintins. Aqui na capital amazonense também, só no ano de 2019, foram registrados pelo menos 3 casos desses de alunos que estavam tentando aí fazer atentados junto aos seus colegas. Também é um dos fatores correlacionados ao bullying em meio às escolas. Aquele que acaba sofrendo o bullying constantemente, todos os dias, sendo humilhado, ele acaba se revoltando e aí no âmbito da sua raiva, no ápice da sua raiva, ele acaba tentando aí descontar toda essa fúria, toda essa angústia que ele sente de uma maneira inconsciente junto aos seus colegas de sala de aula. Infelizmente, os reflexos aí desses 1063 casos de bullying registrados aqui na capital amazonense, Emanuel. E olha que nós estamos falando de dados somente do ensino médio. Ainda precisamos apurar aí mais informações a respeito do ensino fundamental e também os casos que, é claro, que acontecem na educação infantil. Emanuel, volto com você. É isso mesmo, Leão. Infelizmente, em muitos casos, existe a introspecção do aluno também, que acaba se manifestando em forma de algum tipo de depressão ou qualquer coisa do gênero e acaba atrapalhando a vida acadêmica de alguém que vai para a escola para ser educado, para associar valores, para aprender a conviver em sociedade. Mais uma vez, Leão, obrigado pelas informações, até daqui a pouco. Traz para mim, por favor, agora, coloca na tela a interação, a participação do nosso telespectador. Ainda há pouco alguém falava para a gente sobre problema de energia. Olha aqui, bom dia. Gostaria que vocês pedissem da Amazonas Energia que viessem aqui no Rio Piorini, no Terra Nova, ajeitar a nossa energia. Estamos sem luz desde meia-noite. A rua Monte Alegre do Sul. Obrigada. Quem está falando é a Adriana Brandão e deixa bem aqui o endereço para a gente. Monte Alegre do Sul, Rio Piorini, Colônia Terra Nova, zona norte da cidade, estão sem energia. Alô, Amazonas Energia. É o recado dos moradores. Ontem, inclusive, na Assembleia Legislativa, houve problema de energia lá e parece que os trabalhos precisaram ser cancelados antes de ontem. E ontem nós trouxemos aqui a informação de que as bandeiras tarifárias estão valendo para o estado do Amazonas e que a nossa conta vem mais alta, tá bom? É contramão, né?
uma perda de qualidade no serviço enquanto o preço aumenta. É bom que os nossos legisladores estão sentindo isso na pele. Eu espero que estejam sentindo isso na pele. A não ser que eles tenham ganhado folga, né, minha diretora? Mas espero que eles estejam sentindo na pele para que possam fiscalizar. Vamos continuar aqui com a nossa interação? Bom dia! Manda beijo para Maria Leonor do Nova Vitória. Todas as manhãs assistimos você. Um beijo para você, Maria Leonor. Olha só, tá aqui um sinal de positivo. É o Tiaguinho, fã da gente aqui, indo para a escola, lá no Conjunto Canaranas, na Zona Norte. Olha lá, olha que linda, meu Deus, que linda. É a Mano... Bom dia, Manuel, eu me chamo Safira, é a gata, ela mesma. Eu e minha avó estamos ligadinhos. Um abraço para você, Safira. Ela nem entende o que eu falo. Bom dia, galã de Parintins. Manda um alô para nós aqui do Novo Israel. Estamos ligadinhos em você todos os dias. É minha filha Lohana, é tua fã. É o Antônio Carlos e a Lohana. Obrigado, Lohana. Obrigado, Antônio. Bom dia, Manuel. Manda um alô lá para Paulinha e para o esposo, para o João Paulo, na cidade de Nova 1. Ligados no Manhã no Ar. Bom fim de semana a todos. Para você também, viu, Paulinha? E para o João Paulo também. Obrigado pela interação, pela participação de vocês. A gente sempre muda um pouco o clima do programa quando mostra a participação dos nossos telespectadores. Mas agora a gente volta para a notícia. 7 horas e 15 minutos. 2 homens foram presos lá no Jorge Teixeira com armas e munições. Acontece que um deles é conhecido como AK. É o mesmo nome daquela arma lá, né? AK-47? Pois é, o AK. O AK teria distribuído as armas utilizadas por integrantes de uma quadrilha de bandidos durante aquele ataque lá no bairro Crespo, no fim do mês passado. Você lembra deste caso? Nós trouxemos aqui, na verdade, na semana passada, nós trouxemos aqui este caso do confronto entre os criminosos e a polícia. O AK, então, confirmou para a polícia que tinha sido ele que tinha distribuído as armas. Mais armas foram apreendidas, inclusive, nessa nova prisão e apreensão da polícia. Vamos acompanhar na reportagem? Os policiais da Rocan acabaram de chegar aqui faz mais ou menos meia hora e eles chegaram acompanhados aí por esses 2 criminosos. Esse aí de camiseta preta, ele se chama Alex de Souza Façanha, ele tem 37 anos de idade, é o famoso AK, bastante conhecido no mundo do crime. Agora, por que será, hein? Esse rapaz aí da imagem, ele foi o responsável por fornecer as armas para o ataque no bairro Crespo, que aconteceu aí na noite de 29 de outubro. E segundo os policiais, ele é o cara que comanda uma facção criminosa aqui na zona leste da cidade. Ele distribui as armas, ele ordena os homicídios e por aí vai. Ou seja, o papel dele é muito importante aí nesse mundo criminoso. Ele é que coordena as bocas de fumo aqui da capital. Inclusive já tem passagem por tráfico de drogas, por homicídios. Criminoso retirado de circulação aí de altíssima periculosidade. Ele está assim de costas, está escondendo o rosto, mas não se engane. E o comparsa dele, aqui de camiseta cinza, se chama Luciano Lopes Lavor. Ele tem 24 anos de idade. Eles foram presos em flagrante pelos policiais da Rocan. Os policiais receberam aí uma denúncia, foram apurar, encontraram eles 2 dentro de um veículo, observando toda a movimentação. E durante a revista, os policiais encontraram no veículo, no interior dele, essas 2 armas aqui. Uma está com a numeração raspada, a outra aí é um revólver calibre 38 com várias munições. Tem um detalhe, viu, aqui nessa história. O que tudo indica, essas munições aqui, essa principalmente aqui do meio, possivelmente já tentaram atirar aí, mas a arma falhou. Os policiais que entendem muito bem aí das munições identificaram esse detalhe que é bastante importante. E algo também chama a atenção. Esse aqui foi o celular do AK também, que foi apreendido. E os policiais encontraram várias fotos aí, fazendo alusão ao tráfico de drogas, os criminosos com as armas e por aí vai. As equipes de Rocan que estavam na área aí, avistaram um veículo em atitude suspeita, fizeram a abordagem. Na abordagem foram localizados esses 2 armamentos aí com o AK, né? O AK é muito conhecido aí no mundo do crime. Ele é um dos responsáveis aqui na Zona Leste pela a parte de logística, né? Inclusive, ele fez parte da logística do ataque da Betânia, que ficou conhecida aí pela intervenção daqueles 16 infratores, né?
E ele confessou aí que forneceu aquela arma que é uma chamada mini-Uzi, que é de calibre 9mm, ele forneceu uma pistola e mais outros revólveres 38 para aquele ataque. Essa mini-Uzi aí que foi apreendida no dia desse confronto, apenas com um disparo ali, um gatilho, aproximadamente 30 tiros são disparados, ou seja, é uma arma bastante potente que foi tirada de circulação e que estava em poder do AK, tenente? Positivo, ele que forneceu, segundo ele, né, afirmou que forneceu alguns armamentos, dentre eles aquele. Inclusive mostrou no celular dele uma foto que ele segurava esse armamento antes do ataque. Né? Então ele não teve problema nenhum em dizer que parte desses armamentos era a responsabilidade dele e que ele responde aqui na parte da Zona Leste com relação a esse tipo de situação, né? Armamento, droga e assim por diante. Mais uma vez ele vai passar aí pela audiência de custódia. Vai lá na audiência de custódia, vai ter que responder, se foi mesmo que distribuiu essas armas, vai ter que responder por isso, viu? Um homem ainda não identificado que pertenceria a um grupo de bandidos foi assassinado com pelo menos 30 facadas lá na zona sul da cidade, no bairro de Educandos. A Mei Chapiama tem as informações sobre este caso. Fala comigo aqui agora. Mei, há informações sobre quem teria cometido esse crime? 30 facadas, estava com muita vontade mesmo de matar, né? Exatamente, Emanuel, bom dia novamente, bom dia a todos. Esse homem ainda não identificado, como você mesmo disse, foi brutalmente assassinado na madrugada desta sexta-feira na rua Leopoldo Pérez, no bairro do Educandos, zona sul de Manaus. De acordo com informações de algumas testemunhas que estavam ali no momento desse crime, esse homem teria ido até um estabelecimento comercial e no momento em que ele saiu ali do local, ele foi surpreendido por um grupo de pelo menos 8 homens que estavam armados de faca. Eles começaram a desferir várias facadas nessa vítima que ainda tentou fugir, tentou retornar para dentro do mercadinho, mas ele foi retirado novamente do estabelecimento e a sessão de agressão e também das facadas continuaram contra essa vítima. Depois, os moradores tentaram acionar o SAMU, mas o homem morreu antes da chegada da equipe médica. A polícia informou que esse crime pode ter sido motivado por uma briga entre as facções que está acontecendo ali na zona sul de Manaus, porque o homem foi identificado como integrante de uma facção criminosa que atua aqui no estado e os outros 8 homens foram identificados como integrantes da facção rival. O corpo dessa vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal na Zona Norte de Manaus, onde deve aguardar o reconhecimento da família, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso para tentar realmente identificar se foi uma briga entre as facções, se a vítima tinha realmente envolvimento ali com o tráfico, se era integrante dessa facção criminosa e se as 8 pessoas realmente também eram integrantes da facção rival, Emanuel. Obrigado pelas informações. Mei, deixa eu ver o trânsito atrás de você aí, por favor. Pede para o cinegrafista mostrar para a gente como é que está o trânsito. Eu vou já trazer a imagem do drone. Olha só, Avenida André Araújo, e pelo que a gente percebe aqui, tanto no sentido bairro quanto no sentido centro, a coisa está complicada, mas esse sentido que nós estamos vendo aqui é o sentido bairro. E para essa hora, chama a atenção, André Araújo está com o trânsito carregado dessa forma, até porque nesse trecho aqui não há semáforo. Não há semáforo. O próximo cruzamento é a rotatória do Coroado. É a rotatória do Coroado. Isso aqui está próximo aqui à Cidade das Comunicações, então veja, André Araújo complicada neste momento, como a gente acompanha. É a imagem de que cinegrafista? Quem é o cinegrafista da MEI, por favor? É o Márcio Souza que está fazendo essas imagens para a gente e mostrando a André Araújo complicada neste trecho aqui da cidade. Obrigado, Márcio, pelas informações. Agora traz o Alex também, porque o drone está voando. O drone está voando, isso aqui é Daci Vargas com a Djalma Batista. Na verdade, é Djalma Batista, essa que nós seguimos aqui na direção do drone. A transversal ali é que é a Daci Vargas. A Daci Vargas, esse horário é sempre complicada mesmo, quem está vindo ali pela Efigênio, né? A Daci Vargas é a continuação da Efigênio Salles e a gente percebe ali que a partir deste trecho, a Djalma Batista no sentido centro também fica complicado. O trânsito fica concorrido e lento. Trânsito lento na Djalma Batista neste momento. Hoje é sexta-feira, minha gente. Sexta-feira não tem outra alternativa. Tem que ter
preparar a mente para ter paciência para enfrentar o trânsito. E como o Alex está mostrando para a gente, o caminho para o centro da cidade ou para outras áreas da Zona Sul pela Djalma Batista, o motorista vai enfrentar esse trânsito aí, essa lentidão na Djalma Batista. Lembramos que a Djalma Batista é uma alternativa a Constantino Neri, que sofre com aquela interdição ali na altura da João Valério ou da Avenida São Jorge, onde ocorre uma obra neste momento, a construção de um complexo viário, e por isso o trânsito se concentra muito aqui na Djalma Batista e um pouco mais à esquerda também na Maripiranga, lá na frente. O Alex mostra pra gente então o que o motorista que vai sair de casa daqui a pouquinho vai enfrentar se tiver que vir pela Djalma Batista. Eu não sei, Alex, se é possível a gente mostrar a Daci Vargas também. Dá para girar aqui à esquerda para a gente dar uma olhada em como está a Daci Vargas, no sentido de quem vem ali da Efigênio Salles. O Alex já está fazendo aqui a manobra para a gente ver o trânsito na Daci Vargas. Nesse momento aí o trânsito se afunila, até porque tem quem vai seguir pela Daci Vargas para ir para Compensa, para outras áreas da zona centro-oeste da cidade, ou quem vai fazer o retorno. Então sempre há uma certa lentidão, mas está fluindo o trânsito nesta área da cidade. Obrigado, Alex, pelas informações que traz para a gente do drone, ainda há pouco o Márcio também. A gente sempre procura deixar o motorista bem informado aqui no Manhã no Ar, tá? Agora eu mostro os desdobramentos de um crime ocorrido em 2005. A vítima desse crime foi uma mulher de 18 anos. O homem que matou essa jovem, estrangulada, foi preso. Só que ele foi preso 14 anos após o homicídio. Segundo a polícia, a captura demorou tanto assim, 14 anos, porque o mandado de prisão dele só foi expedido recentemente. A atual esposa do suspeito, do homem que aparece aí no vídeo, que sofria de violência doméstica, foi quem entrou em contato com a polícia. Poderia ser uma outra vítima, né? Vamos entender essa história na reportagem? Antônio Marcos Soares Ribeiro, de 34 anos, mais conhecido no mundo do crime como Predador, foi preso por policiais civis aqui do 7º Distrito Integrado de Polícia. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pela sentença condenatória pelo crime de homicídio. Esse crime ele praticou em 2005 contra uma jovem, uma mulher de 18 anos, com quem ele tinha relações sexuais na época. A situação foi a seguinte: ele teria chamado essa jovem para consumir bebida alcoólica e depois eles iriam ter relações sexuais. Foi nesse momento que ela desistiu de ter essa relação e aí ele acabou a estrangulando. O andamento do processo começou a seguir, mas ele não tinha sido preso. Se casou novamente e começou a agredir a nova esposa. Ela, cansada de todas essas agressões, resolveu fugir para o município do Careiro Castanho e procurou a Polícia Civil de lá, que acionou os policiais civis aqui do 7º Distrito Integrado de Polícia. A atual mulher dele, né, ela fugiu com medo dele, né, de morrer, né, fugiu lá para o Careiro. E de lá ela entrou em contato com a Polícia Civil de lá, né? De imediato, né, os colegas também entraram em contato com a gente. E a partir daí, das informações, né, possivelmente onde ele estaria, a equipe foi em campo, começou a investigar e conseguimos identificar que ele estava fazendo, né, aplicativo, né, corrida por aplicativo, e conseguimos encontrá-lo na Torquato, no bairro de Flores. Houve resistência por parte dele, ele não se entregou logo aos policiais civis, delegado? Na abordagem ele já tentou fugir e tentou contra os policiais. Na hora o policial agiu energicamente, né, para contê-lo, conseguiu contê-lo e durante também o deslocamento ele tentou fugir do carro, né, em movimento, né? Ele estava com receio de ser preso, né? Mas tivemos êxito na prisão dele. Ele tem uma personalidade muito agressiva, né? Percebe-se isso também pelas outras registros de ocorrências que a atual esposa dele fez, né? Quebrou o braço dela e ameaçava constantemente de morte.
Bom, aí você aí de casa deve estar se perguntando por que ele não tinha sido preso antes, já que tinha um mandado de prisão por esse crime de homicídio e passou pelo menos 14 anos fora da cadeia. Isso porque esse mandado de prisão foi expedido apenas recentemente e os policiais civis aqui do 7º DIP logo o cumpriram. Mas durante esse período entre o homicídio e entre a prisão, ele continuou agredindo a atual esposa por várias vezes, como o delegado já mencionou anteriormente. Ele não foi apresentado aqui no 7º DIP porque estava no Instituto Médico Legal fazendo o exame de corpo de delito. Mas assim que chegar aqui e for ouvido mais uma vez, depois já será encaminhado para uma unidade prisional. Homicídio qualificado há cerca de 14 anos. É muita lentidão para responsabilizar alguém que já estava quase fazendo outra vítima, né? Já estava fazendo quase outra vítima. Uma situação que não dá realmente para a gente entender. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, eu trago o caso da aluna que foi convidada a sair de sala de aula porque estava com a criança de colo. Este caso aí que a gente está mostrando desde o início do programa, informação que eu trago daqui a pouquinho depois do intervalo. E também nós vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou por 6 votos a 5 a prisão após a condenação em segunda instância. A gente traz esse assunto na interação com o Dante, viu, direto da redação do jornal A Crítica. E atenção, nascidos em abril e maio, você já pode fazer o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho.